Para o fim do Senhor com palmas. Após a crucificação do Senhor Jesus, a Bíblia diz que por 3 dias ele sai do seu corpo, o seu corpo é levado ao sepulcro, e nesses 3 dias, o meu e o teu Jesus, a Bíblia diz que ele desce às regiões baixas, aos infernos, para cumprir o que Isaías havia profetizado, dizendo: ele veio para libertar os cativos do cativeiro. E assim ele veio, tirando o seio de Abraão, aqueles que estavam em prisões, e resgatando e levando até debaixo do altar de Deus. Mas ele vai descendo mais ainda abaixo do seio de Abraão, aos infernos, a um lugar de dormência, a um lugar dominado por demônios. E lá ele chega para concretizar a profecia que o próprio Deus havia dado no jardim do Éden, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de uma serpente, chamado Satanás, o antigo dragão. E este homem era Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher, mas não era filho da carne, mas filho do Espírito Santo. Jesus pisa, esmaga a cabeça de Satanás e toma agora o domínio da chave da morte e também do inferno. Agora Jesus tem o domínio sobre a vida do ser humano e tem o domínio sobre a morte dele também. Ninguém morre sem a permissão de Jesus. Na parábola, Jesus disse sobre um homem que tinha grandes celeiros, mas ele pensou consigo: a colheita, a plantação que eu fiz é muito maior neste ano, então derrubarei estes celeiros e vou construir celeiros novos, porque vai dar uma colheita muito próspera. E quando ele fez isso, que acabou a colheita, que ele guardou a colheita, ele falou consigo mesmo, dizendo: agora regalar-te-ei, descansarei, tenho depósito para muitos bens, muitos dias, vou descansar agora. E Deus, olhando do céu, disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado e para quem serás? O homem que trabalhou conquistou a riqueza terrena, mas tinha um demônio lá diante do céu dizendo: eu quero a alma dele. E não deu tempo dele desfrutar de tudo que ele plantou e colheu. Assim é todo aquele que corre atrás de riqueza terrena e acaba esquecendo do Deus Altíssimo. Acaba esquecendo de buscar primeiro as coisas de cima, o reino dos céus e a sua justiça, e busca bens nessa terra, mas os demônios pedem a sua alma. E por que eles pedem a alma? Alguém sabe me dizer por que os demônios pedem a alma? Porque eles não têm domínio sobre a alma. Quem tem é o dono da alma, que comprou ela no sangue. O sangue da nova aliança comprou a minha e a tua alma. Quer dizer que a alma de quem está andando neste mundo de pecado, longe de Jesus, ela é de quem? É de Jesus enquanto tem fôlego de vida. Porque Jesus é o dono dessa alma. Os demônios vão e pedem, mas Jesus diz: não toca nele, porque ainda eu quero usar um missionário para falar com ele. Eu quero usar um pregador, um evangelista, um pastor para falar com essa alma. E Jesus não permite os demônios tocar. Aí vem um missionário, o pastor, fala com essa alma, prega para ela, mas a alma não atenta à voz de Deus. E continua no mundo do pecado, buscando as coisas passageiras, buscando regalia e
para a sua carne. Gozo, prazer terreno, passageiro. Glória a Deus, aleluia. Aí vai chegar uma hora que o demônio vai dizer, olha, ele rejeitou. Então ele vai pedir a alma de volta. E quem sabe Jesus vai dar mais uma chance, vai usar outro ainda. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai olhar e vai dizer, ele já rejeitou 2, 3, 4 oportunidades, agora leva Satanás. É teu. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Assim, meus irmãos, os salmos. Muitos acham que o inferno ele existia só no Novo Testamento. O inferno existe desde o Antigo Testamento. Glória a Deus. O inferno existe desde o tempo que Moisés andava sobre a terra. Porque lá na parábola do rico e o Lázaro, o rico disse, eu quero voltar para a terra. E Abraão disse, na terra tem Moisés, tem os profetas. Ou seja, aquele rico estava vivendo, queimando no inferno, enquanto Moisés e os profetas estavam peregrinando na face da terra. Então o inferno é real. O inferno ele existe. E isso que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado porque todos os ímpios serão lançados lá. Todos aqueles que esquecerem de Deus também serão lançados lá. Glória a Deus. Sabe quem que é os ímpios? É aqueles que não querem nada com Deus. E sabe quem é aqueles que esqueceram de Deus? É aqueles que já aceitaram Jesus, mas não estão na presença de Jesus. Glória a Deus. Aqueles que viveram na doutrina, mas abandonaram a doutrina. Abandonaram os bons costumes de uma igreja santificada, lavada e remida, porque Jesus não vai levar pecador que vive no pecado. Então Jesus chama nós para o arrependimento. Essa noite, quem sabe você veio para ouvir uma palavra que ia alegrar o teu ego, te trazer uma alegria passageira, que no momento aqui você ficaria pulando, mas na tua casa a tua vida não mudaria. É por isso que muitos vivem no pecado, perderam o temor de Deus, porque palavras que massageiam ego não vêm do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Evangelho de Jesus nunca foi, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar bênção. A palavra de Jesus sempre foi, não junte o tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas junte o tesouro nos céus. Glória a Deus, aleluia. Então o Evangelho, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, a primeira palavra que o Espírito Santo usou a boca de Pedro foi dizendo, arrependei-vos. Porque o Evangelho que João Batista trazia, que Jesus trazia, era o Evangelho do arrependimento. E o arrependimento é quando você está naquela prática do pecado, ao qual o pastor ensina a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Você até conhece a doutrina, você até conhece a voz de Deus. O problema é que você não está dando ouvido à voz de Deus. Deus fala, meu filho, não adultere e tu adultera. Deus fala, meu filho, não prostitui. Minha filha, santifica o corpo. Não anda na prostituição, não anda com saia curta, não anda com vaidade. Mas você não quer obedecer à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus diz, meu filho, ainda que enquanto há esperança, fôlego de vida há esperança. Porque o diabo, ele pede a alma. E a alma que não tem a proteção de Deus, se Jesus permitir, meu filho, já era. Deus está triste com a nossa geração. Por que Deus está triste? Porque a igreja perdeu o temor de Deus. Verdade, Jesus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os homens não estão mais sábios. De sábios viraram louco. E a Bíblia diz, louco hoje pedirão a tua alma. Veja só. Quem perde o temor de Deus, perde a sabedoria.
porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Salomão, o homem mais sábio da face da terra, tirando Jesus, o homem que escreveu Provérbios, Eclesiastes, o homem da sabedoria, ele deixou algo escrito também: não há limite para escrever livro, o muito estudar enfadado é da carne. Mas, de tudo que eu ensinei na minha sabedoria, duas coisas é essencial para o homem. Quando fala homem, fala mulher. Alguém sabe qual que é essas duas coisas que é essencial? Salomão disse: temei a Deus e guardar os seus mandamentos. Não adianta ser teólogo, estudar, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não temer a Deus e não guardar os mandamentos, vai para o inferno. Vai ser lançado no inferno e no lago de fogo. Glória a Deus. Não é brincadeira. Muito de Deus não lança ninguém no inferno. Alguém leu aqui comigo o texto? Salmos, no tempo de Salmos já está escrito, capítulo 9, versículo 17. Deus lançará no inferno. Então quem lança no inferno é Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento: não temas o homem que mata a carne e nada mais pode fazer, mas temei a Deus, porque Ele tem o poder de matar a tua carne e lançar a tua alma no inferno. Jesus falou: se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Glória a Deus, aleluia. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois olhos para o inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, arranque ela fora. Porque é melhor entrar com uma mão no céu do que com as duas e para o inferno. Irmãos, o tema da mensagem hoje é inferno. Tenha medo de ir para esse lugar. Hoje aqui nós temos um ventilador que está refrescando a nossa carne. No inferno não tem ventilador. No inferno as almas choram, gemem, gritam, dizendo: Jesus, Jesus, me tira daqui, Jesus. Lá o homem mais macho que não se dobrava aqui, que dizia: eu não tenho medo da morte, lá ele chora e geme arrependido. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Não existe macho, quando cai no inferno não existe macho. Não existe mulher durona, homem durão. Lá quem manda é os demônios, e eles vão te picar 50.000 vezes por dia, te atorar, te esquartejar, e você vai restituir. E nunca mais você vai sair de lá, a não ser para o juízo final. E do juízo final será lançado no lago de fogo. É por isso que vale a pena perder 50, 60 anos nessa terra de prazer passageiro, neste mundo do pecado, para servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ganhar uma eternidade no descanso, na paz e na alegria do céu. Do que ganhar 60, 70 anos na cachaça, na bebida, na droga, na prostituição, com 2, 3 mulheres, com 3, 4 homens, mas naquele dia que o diabo pediu a tua alma, você caiu naquele lugar e nunca mais sair de lá. Então é sério, igreja. Eu não venho nessa noite pregar a palavra para você sair deste culto e viver da mesma forma. Eu venho pregar uma palavra para você raciocinar como está a tua vida diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Há várias parábolas que Jesus fez. Uma delas é do filho pródigo e da ovelha perdida. A ovelha perdida e o filho pródigo saiu da casa. Jesus foi atrás e trouxe de volta, né? O Espírito Santo trouxe. Mas existe também a parábola da dracma perdida. E qual que é a dracma perdida? É aquele que participa da Santa Ceia em pecado. É aquele que canta aqui na frente tocando no microfone com as mãos impuras. É aquele que prega, mas não vive o que prega. Essa é a ovelha perdida. A dracma perdida. Ele está dentro da casa, mas está perdido. Jesus está andando, mas não está achando ele, porque ele está no pecado. Ele está se escondendo atrás da capa. Ele está que nem Adão quando ele pecou lá. Está atrás da árvore escondido. Deus, eu estou nu. E não se aparece confessar o teu pecado diante de Deus.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz em 1 João que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Então veja só, a filha de Deus e a filha do diabo. Há vaso de santificação preparado para a boa obra, mas há vaso de ira também. Há vaso que naquele dia vai dizer: Senhor, eu preguei, eu profetizei. Jesus vai dizer: mas tu vivia no pecado, rapaz. Não te conheço, tu vivia na prática do pecado. Apartai de mim que pratica pecado, que pratica iniquidade. Você está entendendo? Então é sério. Jesus falou: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Mas ouve e dá crédito à voz de Jesus. O salmista Davi disse nos Salmos: a tua vara e o teu cajado me consola. Veja só. Por quê? Porque o salmista Davi é que Jesus ele surra todo aquele que ele ama. O pior é quando um lobo ele vem e o mercenário não consegue defender a ovelha. Sabe quem que é o mercenário? Aquele que vê você no pecado e amassagia ele, diz: não pode viver assim, não tem problema. Jesus te entende. O mercenário está vendo que o lobo implantou o pecado em você, só que ele não te corrige. Ele não aponta, ele não fala: irmão, se conserta, porque senão você vai para o inferno, irmão. Esse é o mercenário. Ele vê ali um lobo e ele fica quieto e deixa o lobo tragar essa ovelha. Quem que é o lobo? Satanás. O diabo, o ladrão da minha e da tua alma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quando se fala que ele veio para roubar, matar e destruir, não está falando só do mundo aí fora. Ele não está matando, roubando, destruindo só. Ele está roubando, matando, destruindo pessoas até mesmo de dentro da igreja. Tem pessoas que cantam, que participam da Santa Ceia, mas não tem paz, não tem felicidade. O diabo está destruindo a vida dele. E como que o diabo está conseguindo tocar nessa pessoa? Porque está dando brecha. Está vivendo e fazendo a obra de Deus relaxadamente. E Jesus diz na palavra: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Salmos capítulo 1 diz lá no finalzinho do Salmos capítulo 1: serão como árvore plantada na beira do ribeiro d'água, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Olha só o texto de Salmos. Os pecadores não prevalecerão na congregação do justo. Por quê? Porque Deus passa peneira e fica só o que é bom. Deus não aceita pecado na sua casa. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, Ofni e Finéias, filho de Eli, estavam profanando o templo, prostituindo, fazendo coisa errada, pecado lá fora, tocando nas coisas santas. E Deus falou com Samuel numa noite, num sonho: Samuel, Samuel. Ele não entendia, mas na terceira vez entendeu. E Deus falou: Samuel, corrige Eli, manda Eli consertar os filhos dele, porque eu não aceito o pecado na minha casa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando: santifique a tua vida, tema a Deus. Não participe da ceia em pecado. Não venha cantar se você está em pecado. Isso aqui não é palco do show. Isso aqui é igreja santificada pelo sangue de Jesus. Quando tu apresenta o louvor aqui, você acha que ele fica aqui? Não. Ele chega às narinas de Deus. Só que aí as narinas de Deus cheira bom ou cheira podre? A Bíblia diz que o pecado da humanidade cheira podre às narinas do Senhor. Então é muito sério. A Bíblia diz: ou é sim, sim, ou não, não. Então nós não podemos ficar no meio termo, em cima do muro, meus irmãos. Quem é membro, essa palavra está falando para membros de Santa Ceia. Quem é membro de Santa Ceia, obreiros, pregadores, não vivam em cima do muro. Não seja um pouco de Deus e um pouco do diabo. Deus não divide, porque Ele disse: vós sois para mim particular tesouro. O Espírito Santo tem ciúme de vós. O Espírito Santo tem ciúme do teu corpo. O teu corpo não pode ser adulterado. A palavra diz que o teu corpo é o templo e a morada desse Espírito. Bate palma para Jesus que concorda com esta palavra. Quem destrói o corpo, que é o templo e a morada do Espírito, Deus o destruirá.
É sério, meus irmãos? Então, se o teu cabelo é liso, não faz uma baby lux. Se o teu cabelo é enrolado, não faz uma chapinha. Deixa como Deus criou. Se o teu cabelo é grande, não corta a ponta dele. É o teu véu, é a tua honra, minha irmã. Jesus tem cabelo branco, não pinta. Jesus tem cabelo branco porque Jesus tem muita honra. Então seja que nem Jesus, você é a imagem e semelhança de Jesus, deixa o teu cabelo branco também na tua idade avançada. A Bíblia condena as tranças também, não trança teu cabelo. Não trança no teu cabelo. Deixa o teu cabelo solto como Deus fez. Não pinta as unhas. Não faça do teu corpo casa de prostituição, expostos à sensualidade. Tampa a tua nudez, tampa tuas pernas, teus braços. Jesus está te vendo a todo momento. E Ele quer você santo. A Bíblia diz assim, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique todo espírito, alma e corpo, irrepreensível até a volta do Senhor. Então muitos dizem, Deus só quer o coração. Mentiroso, enganador, falso profeta. Jesus existe espírito primeiro. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Então veja só. Espírito, alma, por último corpo. Quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que ela tem que santificar é o espírito. Depois a alma, para daí o corpo. Porque não adianta santificar, vestir doutrinado por fora e a alma e o espírito está podre. A parte interna está podre. Então tem que começar de dentro para fora a limpeza. Então agora, Deus quer nós perfeito em santidade, tapando as nudez, vivendo com amor, com união, porque a Bíblia diz assim que a união da igreja é muito suave, né? Deus se agrada com bom e suave que os ouve de união. A Bíblia diz, segui a paz com todos. A paz com todos. Ou seja, a paz com os irmãos da igreja, a paz com o teu vizinho, a paz com aquela pessoa que te odeia também, porque a Bíblia diz, ore por o que te odeia e não maldiçoa, abençoai aquele. Então a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então veja só, primeiro tu tem paz com todos, depois a santificação. Porque se você se santificar e não ter paz com todos, o que adianta, né? O amor é o principal mandamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém, Jesus. Então, meus irmãos, ouça a voz do Espírito falando com você nessa noite. Que esta palavra não entre no teu ouvido e saia pelo outro, mas que ela seja vivida. A salvação não é para ouvir a palavra. A salvação é por pôr em prática a palavra. Jesus falou, os que ouvem a minha palavra e põem em prática está na rocha. Mas os que ouvem e não praticam está na areia. Vai vir a tempestade e vai cair. E qual é a tempestade? A provação, a luta, a dificuldade. Porque Jesus não prometeu que nós vamos só passar por mal de rosas. Vamos passar por espinhos. Porque Jesus vai provar se tu ama Ele acima de todas as coisas. Eu estava vivendo uma situação com um casal ali, que eles acabaram se separando. Umas 2, 3 vezes. E agora eles separaram de volta, né? Só que quando eles estavam juntos, eles deixavam de ir na igreja, eles deixavam de orar, eles deixavam de buscar a Deus. Viviam relaxadamente na obra. E agora que se separou, os dois, toda madrugada estavam orando junto comigo, buscando a Deus. Aí eu falei assim, mas eles ainda não são casados no civil, são ajudados, demasiado. Aí eu falei assim, Deus permitiu vocês se separar, sabe por quê? Porque Deus quer que vocês amem a Ele acima de todas as coisas. Olha como agora vocês estão separados, vocês estão buscando a Deus quando estavam juntos não buscavam. Então às vezes Deus permite situações, percas, porque você coloca coisas acima de Deus. Às vezes Deus permite tu perder teu carro porque tu ama teu carro acima de Deus. Às vezes Deus permite você perder tudo nessa terra, porque Deus quer que você ame a Ele acima de tudo e você não está amando a Ele acima de tudo. Quando nós colocamos coisas acima de Deus, Deus tira as coisas de nós.
para que nós esteja com Ele acima de tudo. Então a palavra diz: quem ama pai e mãe acima de mim, não é digno de mim. Quem ama esposa, filho acima de mim, não é digno de mim. Eu vou fazer uma pergunta: quem você está amando em primeiro lugar na tua vida? É Deus, meus irmãos. Então viva para Deus, meus irmãos. Entrega a tua vida de corpo, alma e espírito para Deus. Já sai de casa, Deus, tu me permite sair, eu saio. Se não permitir, eu não saio. Ora a Deus. Se Deus é em primeiro lugar na tua vida, tu tem que passar horas de oração com Deus durante o dia, durante a madrugada, apresentar jejum a Deus, não ficar só no celular, porque senão tu tá amando o celular acima de Deus. O que é que tu passa mais tempo? Não é pecado você estar no celular, mas esteja no celular fazendo a obra, orando pelas pessoas, falando do amor de Jesus, fazendo live, pregando a palavra. Não esteja no celular vendo porcaria, pornografia, vídeos imorais, chocarrices, piadinha, Silvio Santos. Muitas pessoas estão vendo coisas que não devem. E a Bíblia diz que os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, e for mal, teu corpo será trevas. Santificai os vossos olhos, diz o Senhor nessa noite. E que o Espírito Santo fale mais ao meu e ao teu coração. Meus irmãos, tem alguém enfermo? Eu vou orar por